Olá! O assunto dessa semana, o assunto que eu separei para falar foi sobre detox. O que é detox, os processos que acontecem, as melhorias que ela pode trazer, mas principalmente eu quis trazer como é o processo para mim, na minha visão, quando eu passei, porque eu busquei o processo, os benefícios que eu tive, como foi passar, para que de repente possa ajudar você que está aí assistindo, entender um pouquinho mais e talvez seja o que você está precisando neste momento. Talvez você para nesse vídeo e olhe e fala, nossa, é exatamente disso que eu estou precisando agora. E lembrando, antes de começar o vídeo, que se você gostar do vídeo, para você curtir o vídeo, deixar seu comentário aí, compartilhar com alguém que você acredita que precisa estar escutando esse vídeo, porque cada vez que a gente passa o bem para alguém, o bem volta pra gente, eu acredito nisso, numa corrente do bem. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho de detox. E para entender um pouquinho, eu gostaria de passar a minha experiência com o processo detox, o que ele foi para mim, o que ele é para mim, o que ele tem sido para mim. Então agora eu estou fazendo o processo pela segunda vez. A primeira vez que eu fiz foi em 2017. Eu já, eu sou nutricionista funcional, então na pós eu já trabalhava com nutrição, aplicava aos pacientes, mas eu ainda não tinha passado pelo processo. Então eu e minha colega, eu era uma sócia na época, a gente desenvolveu um grupo de detox para fazer online. E a gente foi para aplicar para as pessoas e tal, daí eu até falei para ela, vamos fazer juntas, já que estamos aqui, né? E eu vinha já querendo fazer alguma coisa, porque eu tinha parado de amamentar o meu filho fazia quase um ano, e nesse período eu tinha engordado. Engordei 7 quilos e eu não estava conseguindo perder. Então tudo que eu não tinha engordado ali, tinha conseguido perder na gravidez, tudo, e não tinha engordado enquanto amamentava, eu engordei quando parei de amamentar. Então eu não conseguia perder peso, tinha tentado de tudo, na minha cabeça eu tinha tentado de tudo, né? E o peso não baixava de forma nenhuma. Então, o primeiro objetivo que eu fiz a detox ali em 2017, realmente o meu primeiro objetivo foi emagrecimento. A minha vontade era de emagrecer, eu queria perder aqueles 7 quilos, era o que eu queria saber aquela vez. Só que eu já estava numa busca porque com toda essa questão do aumento de peso, foi o meu sinalizador que foi bom, que fez com que eu percebesse outras coisas que não estavam legais, que eu precisava ver. Então eu estava nessa busca de autoconhecimento, terapias, estava fazendo várias coisas assim para a minha melhoria como pessoa. Então eu já estava nisso. Mas ainda, quando você está começando, você está ali gatinhando no processo, não está bem legal. Minha primeira semana na detox foi assim bem difícil. Por que foi difícil? A minha primeira semana eu fiquei extremamente mal-humorada. Eu tive eu tive 5 dias de dor de cabeça, mas dor de cabeça, assim, de chegar em casa, ter que deitar. Não me impedia de trabalhar, claro, mas assim, aquela dor chata, incômoda, que ficava incomodando o tempo inteiro. Eu fiquei mal-humorada, fiquei irritada, pensei 150 vezes em desistir. Mas como eu estava ali com ela e a gente é um pouco competitiva, não posso desistir, porque se ela vai continuar, eu também tenho que continuar e as pessoas aqui vão saber que eu desisti, como é que eu vou estar guiando as pessoas se eu desistir? Então, por isso eu não desistia. Então ali eu ficava e continuava fazendo, mas a vontade era grande, dava vontade de comer, dava vontade de chorar. Eu lembro de quase ter chorado muitas vezes porque eu queria comer. E que no começo tava bem difícil de entender o processo, não tava bem entendendo ainda. E na primeira semana, para piorar ainda, uma semaninha fazendo, eu subi na balança e não perdi nenhuma grama. Pensa, você tá fazendo de tudo, você não comendo mais nada daquilo que você comia. Só que na minha cabeça eu achava que eu também vivia em restrição, então eu pensei, nossa, então deve ser um problema meu mesmo, eu devo ter um problema no meu corpo que eu não emagreço. Eu devo ter um problema que eu não emagreço, então eu tô condenada. O primeiro pensamento foi esse. E aí, só que como eu pensei, não posso desistir, né? Continuei e comecei a pensar, bom, eu tenho que fazer algo para melhorar. E a gente estava trabalhando com as pessoas no grupo, perdão, autoconhecimento, autoamor, todas essas questões. Mas estava trabalhando ali, até então eu não estava nem prestando muita atenção. Aí eu comecei a trabalhar com as pessoas e trazer as informações para elas e aplicar para mim também. Então, tanto que eu ensinava, eu comecei a aprender. E aí eu comecei a entender as minhas emoções por trás daquele peso que tinha aumentado. Então eu estava com muitos problemas, era a minha terceira gravidez, então assim, aquela angústia de ser mãe, de ter que ter deixado muitas coisas, então tudo estava mais desafiador para mim, porque
tudo era para fazer pós, para viajar com o bebê pequeno, estava difícil, era difícil, tinha que pensar, sabe? E eu estava com os outros filhos já grandes, então eu podia ir, viajava, fazer o que queria e não tinha essas preocupações, aquelas angústias, incertezas. Então tudo aquilo que estava acontecendo comigo, e começou a dar um desequilíbrio também no trabalho, não estava bem certa se era aquilo que eu queria, sabe? Tudo estava mexendo na minha cabeça, e como com tudo isso, eu usava a comida como válvula de escape. E eu não percebia, então eu comia a mais, eu fazia aquela restrição severa durante a semana inteira. Quando chegava no final de semana, eu descompensava, comia alguma coisa, ou eu notava que sabe o que eu fazia? Eu ia preparar o lanche para alguém e pegava um pedacinho de cada coisa assim e comia, e nem notava que eu fazia isso. E fazia isso muito. E na detox, como não podia, como eu sabia que eu tinha um compromisso de não fazer, então foi ali que eu comecei a perceber. Então eu não tinha mais para onde fugir. Só sobrou eu. E aí eu comecei a olhar mais para dentro de mim e comecei a fazer as melhorias e comecei a mudar. Claro que isso é um longo processo, né? Até contar tudo, como é que foi, ia demorar a estender muito o vídeo, mas eu vou resumir ele. Então, quando eu comecei a passar por isso, aí eu comecei a acalmar o meu corpo. Quando o meu corpo acalmou, aí o meu peso também começou a baixar. Então, ao final do processo da detox, que é 21 dias, só que mais 2 semanas que a gente vai voltando aos pouquinhos à alimentação normal. E com as descobertas que eu fiz, eu consegui eliminar 7 quilos, mas não foi só isso. Foi a mudança realmente que trouxe para mim. Os sintomas que eu tinha que desapareceram, que era bruxismo, irritação, ansiedade, dores de cabeça frequente, problemas intestinais, problemas gástricos. Então, tudo isso eu consegui melhorar. Então aquele bem-estar era tão grande que detox acabou sendo um estilo que eu escolhi para minha vida. Não que eu faço a restrição toda de não comer glúten, não comer farinhas ou não comer açúcar. Não, eu voltei a comer o açúcar, a farinha, as coisas normais assim. Só que sabendo que eu comia no momento que eu queria por vontade e não mais por dependência. E não mais por descompensação, e não mais por aquele desespero. Só que eu falo assim que o processo detox ele acaba vencendo, né? Ele tem um prazo. Então eu fiz e foi indo muito bem. Até agora, no final do ano de 2019, eu notei assim que comecei a ficar um pouquinho mais ansiosa e meu peso aumentou 2 quilinhos. Aí a gente entrou o ano aqui e eu já estava pensando em fazer o processo de detox. Tentei fazer em fevereiro, começar a fazer e na primeira semana eu tive dengue. Aí já descompensei, não consegui mais fazer, e daí já entrou a pandemia e as minhas emoções começaram, eu percebi que começou a piorar, a ansiedade, o bruxismo, o nervosismo, a irritação. Então tudo começou a dar uma certa pioradinha ali. Aí o que aconteceu? Aí então o meu peso aumentou mais 2 quilos, porque eu comecei a usar comida de novo. Sabe, tive vontade de coisas assim que tinha na infância, de iogurte com bolachinha, umas coisas assim. Estava ali naquele jeito, né? E percebi que estava no momento. E como eu trabalho com mentoria de qualidade de vida e o meu grupo de mentoria, então eu passei para elas uma sugestão, que foi até um bônus que elas receberam, se elas gostariam de fazer a detox também. Então elas aceitaram, eu falei, bom, estou com elas, né? Que mentora que é mentora tem que fazer junto, tem que seguir, tem que dar exemplo. Então eu estou passando pelo processo novamente com as minhas mentoradas, né, para ajudar elas, para guiar no processo e porque também era muito importante para mim. Só que essa segunda vez que eu estou passando, ele está bem diferente, bem diferente. Ele está mais tranquilo. Estou fazendo meditação nessa primeira semana. Por mais que foi assim difícil, que eu estava de novo me apegando, voltando aquele apego aos alimentos, eu estava voltando aquele ciclo anterior. Com todo esse processo que eu passei, eu consigo sentir as melhorias agora. Então, agora, nesta semana, tá mais tranquilo de fazer. Deu dor de cabeça, mas deu menos. Deu ali uns 2, 3 dias só, bem mais fraca. Irritação foi menor. Isso que eu estou na semana de TPM, que era para ter irritação, a vontade, deu aquelas vontades, né? Vontade de comer um doce, que teve uma festinha junina online do meu filho, então tinha uns docinhos em casa, deu vontade de comer um doce. Deu vontade, assim, de comer algumas coisas, só que o objetivo é muito maior. Eu pensei, nossa, foi tão bom me sentir bem, como eu me senti durante todo esse tempo, todos esses 2 anos ali que passaram, que eu fiz a outra detox. Eu me senti tão bem, e eu não quero perder tudo isso. Eu quero entender o que está acontecendo, entender um pouco mais sobre mim. Então, passar pelo processo desse jeito é muito melhor do que a gente passar pelo processo só buscando um resultado. Por mais que, como eu falei, a outra vez eu passei buscando só um resultado.
Mas a detox, ela faz isso com a gente, faz a gente conseguir olhar para dentro de si. Ela faz você tirar aquilo que estava sendo a tua válvula de escape, a tua fuga, aquilo que estava ali, né, que você estava ali apegado, para tirar e fazer você se ver, fazer você olhar um pouco mais para dentro de você. Eu sempre digo que é um dos melhores processos. Eu gosto muito de detox, gosto muito. Claro que não é uma coisa que você vai fazer para a tua vida inteira, né? A não ser que você realmente decida, não, eu realmente quero nunca mais comer carne vermelha, eu nunca mais quero comer, né, açúcar, farinha, eu decidi que eu estou muito bem assim, não quero mais. Tudo bem, não tem problema, é uma decisão sua, mas não é uma coisa que você precisa fazer sempre, é um processo de 21 dias. São 21 dias de amor para você. Mas se você faz esses 21 dias só pensando no emagrecimento, você perde a incrível oportunidade de se melhorar como pessoa e a incrível oportunidade de trazer uma mudança verdadeira. Não perder peso agora, daqui a pouco engorda de novo, daqui a pouco engorda de novo e assim vai, e o processo nunca acaba. Então você perde a incrível oportunidade de ter qualidade de vida. Qualidade de vida, porque você consegue, quando você permite se olhar, fazer esse processo e melhorar em todas as áreas da sua vida, porque você consegue estar mais centrada, você consegue viver o momento, você consegue estar aqui, parado aqui, ó, quando você tira as fugas, essas coisas que servem como nosso suporte, que a gente se agarra ali e não consegue fazer as mudanças que a gente precisa. Então o processo de detox é um processo verdadeiro, real e transformador, é um processo de amor por você, que vale muito a pena você fazer, que vale muito a pena você entender esse processo para que você possa passar por ele. E eu espero realmente que esse vídeo tenha servido para alguma coisa para você, de repente você se identifica também em alguma situação assim e perceba que tá na hora de você passar por um processo de desintoxicação, que você tá começando aos pouquinhos. De repente você já identificou qual alimento era o teu apego maior e que você vai desapegando aos pouquinhos e vai se conhecendo mais e vai mudando você aos poucos para que você possa fazer melhorias por você. Não é que você tem que fazer isso para sempre. Mas pensa só, que bom seria se por um momento você pudesse se dar um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de carinho e olhar um pouquinho mais para dentro de você. Isso pode fazer total diferença. Então eu quero que você coloque aí, se você puder, nos comentários, qual alimento é sua fuga, você acha que tá te impedindo de ter uma melhoria? Ao que você tá agarrado ali, ó, com tanta força que talvez está impedindo você de olhar para dentro de você, que tá sendo a tua recompensa, a tua fuga, algo que tá sempre ali com você, que você até hoje nunca conseguiu largar. Coloca aí que eu quero ler, quero ver seus comentários, vou ter o maior prazer de responder também. E eu espero que esse vídeo tenha servido para você, que explique um pouquinho mais sobre a detox. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com as pessoas que você acredita que precisava escutar sobre o vídeo. E continue aqui também, ó, continue aqui no canal, se inscreva para receber mais vídeos. Eu vou continuar falando sobre detox, vou trazer mais informações e eu espero que seja muito útil para você. Até mais!